Beleza? Olha só que bonitinha essa questão. Questão que fala sobre o dispositivo que todos vocês usam durante o dia a dia sem nem perceber. A famosa lâmina bimetálica. Página 25 do volume 2, exercício 7. Uma lâmina bimetálica é constituída por duas lâminas. Bimetálica, interessante, dois metais. Uma de cobre, ele deu o alfa do cobre, e outra de zinco, soldadas rigidamente uma na outra, cujo coeficiente de datação linear é 30 vezes 10 a menos 6. Dá para perceber que o cobre tem um coeficiente de datação maior. Quer dizer que se eu aumentar a temperatura de duas barras, uma de cobre e outra de zinco, certo? Juntas, qual que vai dilatar mais? A de zinco. Se eu resfriar as duas barras, qual que vai encolher mais? A de zinco, porque se o cara dilata mais, ele encolhe mais também, que é o fenômeno oposto. Legal, né? Interessante isso. Às vezes confunde, o cara acha que se dilata mais, encolhe menos. Mas dilatar é mudar de tamanho com a temperatura. Se ele dilata bastante, é que ele encolhe bastante ao ser resfriado. Beleza? Então até agora nada demais. Com as mesmas dimensões a 0 graus, soldadas entre si e fixadas a uma parede, como mostra a figura, a respeito desse assunto, assinale o que for o correto. Uma dica além da respiração é não ficar assim, senão tu apaga, não tem jeito. Então vamos lá. 01. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for superior a maior que 0 grau. Se eu aumentar a temperatura, isso aqui é o 0 grau. Se eu aumentar a temperatura acima de 0, qual das barras vai ficar maior? A de zinco. Para ela continuar maior e soldada a outra, elas vão ter que se curvar. E quem faz a curva por fora tem que caminhar mais, não é isso? Então com certeza vai ter que se curvar para cima, para o zinco poder fazer a curva por fora, se a temperatura for maior. Então temperatura maior que 0, a situação vai ficar desse jeito aqui, ó. Beleza? Concordas que elas continuam soldadas, só que agora a lâmina de zinco que dilatou mais está com um comprimento levemente maior. Olha que interessante. Mas se a temperatura for inferior a 0 grau, a de zinco encolhe mais que a de cobre, não é isso? Para ela poder ficar menor e continuarem soldadas, aquela estrutura se curva para baixo. Aí quem faz a curva por fora é a lâmina de cobre, e aí ela então tem que ficar por fora na curva, sem dúvida nenhuma. Professor, ela dilata na ponta e fica fina aqui? Não, não. Isso foi um efeito do desenho. Ficou bonito aquele desenho, né? Bom, olha só. Agora que a gente já fez um estudo, vamos às alternativas. 01. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for superior a 0. Com certeza. 01, verdade. 02. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for maior que 0. Não, contraditória é a primeira. 04. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for menor que 0. Não, é para baixo se for menor que 0. Falso. 08. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for menor que 0. Faz todo o sentido. 16. A lâmina se curvará para baixo sempre que a temperatura for diferente de 0. 9. É uma questão bem interessante. Professor, eu só não acredito que eu uso isso aí no meu dia a dia. Tá de sacanagem. Não tô não, amigo. Geladeira, liga e desliga automaticamente durante o dia, não é? Certo? Adivinha o que tem lá dentro dela? Uma lâmina bimetálica, certo? Então a energia para poder chegar no motor, né, da tomada para o motor, tem um contato lá feito por uma lâmina bimetálica. À medida que a geladeira começa a esquentar, a lâmina vai entortando, entortando, entortando e encosta um contato no outro. Aí liga o compressor. E ela começa a esfriar, fica à vontade. Com licença, nós precisamos entrar aqui numa galera. Fica à vontade, não tem problema nenhum.